Olá, bom dia. Hoje é 2/3/2025, 2 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e que Deus fará o seu coração através da palavra, em nome de Jesus Cristo. Então, Antigo Testamento, parte 2193. Estou aqui lúcido, sóbrio, para a honra e glória de Deus, para ler as Escrituras. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então tem gente que não vai crer em Jesus Cristo, que não vai obedecer Jesus Cristo. Por quê? Porque tem obras más, atitude más, porque ama mais as trevas do que a luz, porque tem inveja, porque tem cobiça, porque tem sentimento de vingança, porque tem amargura, mágoa, tem ira, porque tem ódio, porque tem o desejo maligno de ver o seu próximo se dando mal, se dando mal, porque tem um desejo maligno de ver a infelicidade do seu semelhante, porque não quer ver o seu semelhante bem feliz, bem realizado na vida. Simplesmente por causa disso tem gente que não vai conseguir crer, não vai conseguir obedecer, vai deixar de obedecer a alguma coisa importante e vai perder a vida eterna por causa disso. Tem gente que não vai crer em Jesus por causa de obras más que tem, de atitude, de práticas más, desejos maus, intenções más, vontade más. Aí não vai conseguir. Só o desejo e a vontade impedirá a pessoa de crer em Jesus Cristo e de obedecer. Então, eu digo para você pelo Espírito Santo, se você tem alguma atitude má, alguma prática má, algum desejo má, alguma intenção má, alguma vontade má, peça a Deus para tirar do seu coração, para que você não perda a sua salvação, para você não perder a sua salvação. Para isso não impedir você de crer e aceitar Jesus, se batizar e obedecer Jesus, os ensinamentos de Jesus. Amém? O Espírito Santo falou ao seu coração em nome de Jesus Cristo. Então, 2 Reis 16, versículo 4. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o alvoredo. Acais. Então subiu Rizim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a pelejar e cercaram Acais, porém não o puderam vencer. Então, foi que houve? Se levantou Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, o rei de Israel, a Jerusalém a pelejar, e cercaram Acais, porém não puderam vencer. Então esses aqui se levantaram contra Acais, mas não puderam vencer. Então veja o que aconteceu. Sabe por que aconteceu isso? O próprio Deus fez eles se levantarem contra eles. Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra ajudar a Rezim. Então o próprio Deus tinha levantado, por causa que eles estavam fazendo abominações e estavam fazendo sacrifícios de criança e estavam ainda mais praticando a idolatria e fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fazia isso, levantava reis para lutar contra eles. Hoje em dia, você não diga que a sua perseguição, a sua intenção mal, o seu desejo mal, seja Deus que esteja querendo que acontecesse na vida de alguém. Porque isso, hoje em dia, Deus não fará mais isso. Hoje, o que Deus determinou foi um novo testamento para o ser humano viver. A vontade dele é um novo testamento. Amar uns aos outros. O ser humano se amar. Então, o ruim
de fazer aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que desagrada ao Senhor, é que a pessoa perde a vida eterna. Hoje em dia. É muito ruim. Aqui Deus levantava reis contra outros reis, mas fazer aquilo que desagrada ao Senhor faz a pessoa perder a vida eterna. Fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor, a pessoa perde a vida eterna. Tem muita gente que está condenado, sentenciado ao inferno, ao ar, ao lugar de pranto e ranger de dente. Alguém vai dizer, não, isso não é bom falar. Lógico que é bom. Mas por que a pessoa está assim? Porque não crê em Jesus? Porque não quer aceitar? Porque não quer seguir os ensinamentos, os mandamentos de Jesus? Porque não quer fazer a vontade de Deus? Isso é o que está escrito no Novo Testamento. Naquele mesmo tempo, o reizinho, rei da Síria, restituiu Elaste à Síria e lançou fora de Elaste. Os judeus e os sírios vieram a Elaste e habitaram ali até o dia de hoje. Naquele tempo houve tudo isso. Né? Então, Acai estava fazendo abominações, idolatrando e fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, aquilo que era abominável. Se você faz aquilo que é mal, aquilo que é abominação, se você tem intenção mal, desejo mal contra o seu próximo, se você tem um desejo maligno de ver o teu próximo se dando mal, sendo infeliz, se você tem um desejo maligno de destruir, de atrapalhar, de perseguir, de arruinar a vida do teu próximo, de roubar, de tirar o que é do teu próximo, você está condenado, numa situação de condenação eterna. Para você se livrar, você tem que pedir perdão, aceitar Jesus, se batizar e tirar isso do seu coração. Então peça a Deus para tirar toda a amargura, toda a ira, todo sentimento de vingança, de ódio, todo o sentimento do mal que você tiver contra você, contra a sua família e contra o seu próximo. E tem gente que tem isso e se pede de aceitar Jesus, de se batizar e de obedecer. E isso vai gerar condenação. E a pessoa já está condenada. Se tiver esses desejos, essas vontades, então tem que pedir perdão para sair.